Boa tarde, galera. Tudo bem? Agradecer a vocês aí pelo horário de almoço, ter ficado na palestra, tá? Bem importante a gente falar um assunto que muitas empresas não dão valor, que é qualidade de software, qualidade de APIs, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, pedir desculpa também que não deu certo aqui para conectar no meu computador para transmitir a imagem, então vou improvisar aqui, mas beleza. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aí sobre testes com Karatê e Gatling. Bom, hoje trabalho como QA na Synsidia. Tenho alguns outros trabalhos também, a parte que eu dou treinamento com automação de testes web e de APIs também. Tá? Bom, o que a gente pode fazer com Karatê? A gente pode validar o fluxo de regra de negócio de uma maneira muito simples. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí. Sorte que eu deixei uma imagem específica aí, algumas coisas para funcionar bem aí a nossa dinâmica aqui nessa palestra, tá bom? Mas a gente consegue validar de uma maneira muito fácil as APIs e validar o fluxo de negócio também. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho do Gatling também, testando esses testes que a gente fez, mais voltado com performance. Tá? O Karatê, ele é um framework open source, tá? Em Java, e a gente consegue usar tudo que o Cucumber nos dá, usar também no Karatê. Tá? A escrita dele é bem simples, você só precisa escrever a feature, você não precisa programar o seu teste. Então, por exemplo, não sei se alguém aqui já usou HashAssured com Java para fazer os testes de APIs. O Karatê você só vai escrever a feature lá, você vai ter a given, when, then, e uma DSL específica também do Karatê, e aí você consegue fazer esse teste de maneira bem simples, tá bom? Bom, quais são os principais pontos do Karatê? Tá? As melhores usabilidade que tem nele e algumas features bem bacanas para ser usada com ele. Bom, primeiramente, eu consigo escrever em Gherkin os meus testes, tá? Eu tenho uma DSL específica também do Karatê. Então, por exemplo, dentro dessa feature que você vai escrever o teste, se eu escrever lá get, request, ele vai entender que você quer fazer um request numa determinada URL, tá? Vai ficar mais simples nos próximos slides, tá? A gente tem um fácil desenvolvimento e uma fácil execução também dos nossos testes, tá? A gente consegue validar fluxo de negócio, a gente consegue ter uma curva de aprendizado muito grande com o Karatê também. A gente tem, dentro do Karatê, uma coisa bem legal, que é reutilizar as features que a gente criou. Então, por exemplo, a gente tem uma feature de login e a gente está testando um microserviço de conta. Dentro de conta, eu não preciso criar uma nova feature, fazer um novo request lá para fazer o login, né? Eu só preciso chamar a feature de login. Então, eu dou, usando hooks também, eu consigo dar um @login e ele chama a feature de login e fica bem simples, tá bom? A gente tem paralelismo, então a gente consegue rodar os nossos testes, as nossas features paralelizadas, que dá uma taxa bem alta, diminui, perdão, a taxa de execução. Eu fiz com o Mox, o exemplo que está na minha máquina, infelizmente não vou conseguir executar, eu iria fazer, mas deu probleminha. Mas só com o Mox, de 6 cenários que eu coloquei bem simples, deu 1 segundo, por exemplo. Então, imagina que você tem... atualmente, você trabalha com um microserviço que tem vários recursos, ou vários microserviços. Então, tem muito testes. Eu já peguei collections no Postman que tinha 900 requests, e isso fica muito grande para manter. No Karatê fica um pouquinho mais viável de fazer essa transição e essa execução também, paralelizada, então cai bastante o tempo de execução. Tá? A gente pode executar essas mesmas features voltada com performance, voltada a teste de performance. Então a gente pode validar algumas métricas que eu vou passar para vocês, utilizando o Gatling. Tá? A gente tem o KarateNet também, que é para mocks. Eu consigo criar mocks com o KarateNet. E eu uso o logback, né? Ele usa o logback para logs da execução, enfim. Tá? Um ponto bem bacana do Karatê, o porquê dá para a gente utilizar, surgiu do nada, como que foi. Ele saiu no Talk2Works como um dos frameworks aí
que está sendo mais utilizado nessa vertente, tá? Um pouquinho aí também, deixa eu vir um pouquinho para o lado aqui. Sou baixo, mas enfim. Bom, o Karatê, eu já falei para vocês, eles usam um padrão de Giving When Then, que é o padrão que o Cucumber usa, tá? Junto com a DCL específica. A parte principal do Karatê, ele é dividido em 3 pontos, tá? Eu separei os pontos aqui, que são as features, o runners e também o Karatê config.js, tá? Que é um JavaScript ali que guarda para a gente os environments, tá? Mas basicamente, as features vai estar os nossos testes, runners para executar essas features, então a gente aponta quais as features que vão ser testadas. E o bacana do Karatê traz config.js, eu vou mostrar um exemplo para vocês, eu consigo colocar variável de ambiente, eu consigo apontar meus testes para alguma versão específica de API, isso é o bacana também, tá? Bom, agora vem um exemplo de como funciona a execução de um teste dentro do Karatê, tá? Se a gente for olhar aqui, eu tenho o padrão do Cucumber, então eu tenho a feature, eu tenho o background, onde eu vou colocar minhas variáveis, descrevo o meu cenário. Esse exemplo, eu tenho 2 cenários, que é o criar e recuperar um novo filme, tá? Eu uso o Giving When Then para fazer as validações, tá? Se a gente for ver, eu tenho um campo chamado request lá, que ele é a DSL, que é o domínio específico de linguagem. Então, na hora que eu executar, ele vai entender que eu tenho que fazer um request e que ele vai receber um request com esse nome, com esse JSON. Então, ali eu estou passando um JSON, tá? Description. Essa mock é de criação de filmes, tá? Então, eu estou passando ali de volta para o futuro. E ele vai criar esse filme para mim. No when, eu falo qual o método que eu posso executar. Tem outras DSLs lá que você consegue passar, não só desse exemplo. Quando eu dou o method, ele entende que depois disso vai vir um método HTTP, então eu posso passar post, get, enfim. Eu tenho o then e ali eu passo o status que eu vou esperar. Então eu estou passando 201, eu espero o status 201 lá, que o filme foi criado com sucesso. Depois eu tenho o match também, que o match, passando o response, que ele tem que me retornar. Então eu estou esperando um ID, ele não pode ser nulo, e eu também estou passando uma description como o meu request acima, tá? O bacana aqui, até para a gente salientar, é jogar isso dentro do background, o description, e reutilizar ele, tá? Como padrão. Embaixo também eu faço a mesma validação, fazendo um get para ver se realmente está me retornando o filme, tá? Esse é um cenário criado no Karatê. Bom, essa é a estrutura do Karatê-config.js, ele espera na execução esse arquivo. E o que a gente faz nesse arquivo? A gente passa variável de ambiente, a gente cria variável de ambiente. Dentro da minha classe de runner, que eu falei para vocês das 3 estruturas lá e uma era o runner, eu tenho que passar alguns parâmetros. Então, aqui nesse arquivo eu crio alguns parâmetros. A base da minha URL vai ser aquela lá. Eu estou apontando para o gateway da Syncydia de demonstração, tá? Que a gente tem, eu criei uma mock lá dentro. E também eu passo ali na minha env, na hora que eu chamar minha classe de runner, eu passo minha env, se vai ser executado em dev, homolog, o que vai ser executado. Perfeito? Esse é um relatório gerado do Karatê. Então, se a gente for ver, eu tenho o request, o response do Karatê, da API. Então, tem os campos, eu tenho o then, os assertions também que eu tenho, que a gente criou nas features, tá? Aí, eu ia colocar a mão na massa lá no código, mas como não vai mostrar, eu vou deixar meu GitHub depois e posso passar um vídeo para vocês também, que eu tenho essa demonstração no YouTube, tá? Bom, agora indo para o Gatling, já falei do Karatê, eu ia mostrar mais a fundo o Karatê no código, mas, enfim. Agora a gente vai usar o Karatê com o Gatling, tá? O Gatling é um framework aí para fazer teste de performance, beleza? Bom, ponto importante do Gatling, que eu gosto muito de falar, geralmente a gente tem que usar 2 ferramentas uma para testar a API, né? A gente pode usar o Postman, a gente pode usar outras ferramentas aí. E para fazer teste de performance, a gente vai usar o JMeter ou outra ferramenta. O ponto legal do Karatê com o Gatling é que a gente consegue deixar num ambiente só esses testes e reutilizar também as features de testes de API para performance também. Então, na hora de executar o meu Gatling, eu consigo apontar para a minha feature que eu quero testar performance.
Então, por exemplo, eu posso apontar para testar a performance daquela minha feature de criar filme. E aí eu vou ter algumas métricas. Bom, uma das métricas que ele vai me gerar, eu vou tentar mostrar o relatório também que eu passei para o pessoal, mas eu tenho de métricas usuários ativos pelo tempo da execução, eu tenho a distribuição do tempo de resposta, tá? Eu tenho o percentual do tempo de resposta também da API, as solicitações por segundo e também requisições por segundo dentro do Gatling, tá? Aqui também está o relatório. Bom, não funcionou o GIF aí pelo motivo de não ter transmitido, também acho. Mas, enfim. Vou pedir para o pessoal só abrir o relatório, se tiver... Vamos ver se vai dar certo. Várias surpresas hoje aí. Só para saber, quem almoçou, já almoçou agora? Pode levantar a mão só para saber. Quem não almoçou até agora? Obrigado, pessoal. Valeu aí por ficar. Pelo jeito... Opa! Quase, hein? Tá? Bom, então a gente tem as métricas aqui, tá? Eu executei o meu projeto na hora lá, mandei o relatório para o pessoal, só para o pessoal conseguir abrir. Mas aqui eu tenho os recursos que eu efetuei, então eu tenho o post, o put e o get, tá? Com algumas métricas aí e pelo tempo que ele foi executado, os usuários ativos pelo tempo, né? Pode ir abaixando. Tá, o tempo de resposta, eu tenho o percentual do tempo de resposta, o número de requisições e também o número de respostas pelo tempo, tá? Beleza. Essas métricas que o Gatling gera para a gente, tá? Para executar esse set de performance, você precisa criar uma classe que é em escala, tá? Mas é uma classe só para você mapear qual a feature que você quer testar, quanto o número de usuários e o tempo também, beleza? Bom, beleza. Vou deixar aqui o GitHub com o README lá do Karatê. Então lá vai ter todas as informações que você precisa para conseguir consumir o Karatê. Vou deixar meu GitHub também aqui. Deixa eu só pular para o próximo. Eu vou deixar também o QR Code do meu repositório no GitHub com esse projeto, tá? E se alguém quiser falar comigo também, eu tô deixando aqui meu GitHub e meu LinkedIn também para poder conversar comigo, tá? Mas é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.